Uma tarde de quebra de recordes para o Flamengo. Com o placar de 1-0 sobre o Grêmio, chegou à 25ª vitória no Brasileiro. A melhor campanha na era de pontos corridos com 20 clubes. E a tarde de ontem foi mais uma marcante para o Gabigol esse ano. Falei com outros jogadores também ali na roda, pedi desculpa porque realmente, como eu falei, não precisava, mas é algo que eu preciso melhorar e tenho certeza que vou melhorar porque é uma coisa bem pequena que só depende de mim. Um grande jogador como é tecnicamente e taticamente, é um jogador emocional com muitos problemas, ainda não consegui repor o equilíbrio que tem. A rodada foi tão generosa, mas tão generosa para os rubro-negros, que no próximo fim de semana, depois da final da Libertadores no sábado, o Flamengo pode ser campeão brasileiro no domingo, mesmo sem entrar em campo. A tabela mostra o vice-líder Palmeiras com 68 pontos. Se empatar ou perder para o próprio Grêmio em São Paulo, não poderá mais ultrapassar os 81 pontos do líder. 81. Será que diz alguma coisa? Sou um treinador como eles. Vim trabalhar. Não vim tirar o lugar a ninguém. Não vim ensinar ninguém. O mister lembrou que Felipão foi bem recebido quando dirigiu a seleção portuguesa e citou outros brasileiros que trabalharam lá. Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo e nunca foi esta agressividade verbal constantemente os treinadores do Brasil têm sobre mim. O Flamengo hoje, ele está uma equipe superior a todo mundo. Ele está muito distante de todas as equipes do futebol brasileiro. E a gente precisa reconhecer isso. Quem não reconhece isso, ou está com ciúmes, que não é o meu problema, ou está cego. Mais do que o Gabigol, mais do que o Jorge Jesus, é esse Flamengo que está dando o que falar. Terminou aí a 33ª rodada, pelo menos parte dela, porque hoje temos outros 2 jogos. Então, vou mostrar a classificação parcial para vocês, né, sem esses 2 jogos de hoje. Lembrando que o Flamengo e o Vasco têm um jogo a mais, né, aquele jogo da 34ª rodada que foi antecipado. Flamengo, 81 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado, tem 68, a distância só aumenta. O Santos é o terceiro com 65, o Grêmio fechando o G4 aí com 56. O Atlético Paranaense no 5º lugar, já olha, com 53 pontos. O São Paulo fecha o G6, tem 53 também. O Inter tem 50, Corinthians 50, Bahia e Vasco fecham a primeira página. Lembrando que o Vasco também tem 34 jogos, né? Não? Ah, é verdade, joga hoje. Adiantou a 34ª, o Lofredo me ajudando aqui. Adiantou a 34ª, mas ainda não jogou a 33ª. Fortaleza, 11º, com 42 pontos. O Goiás também tem 42, Atlético Mineiro 41, Botafogo 36. Ali tá tudo embolado, né? Botafogo, Ceará e Fluminense ali estão fazendo força para ver quem disputa com o Cruzeiro aquela última vaga ali do Z4, né? A última que tá teoricamente em aberto. Cruzeiro abre o Z4, tem 35. CSA, Chape e Avaí já numa situação muito, muito, muito complicada. Olha os jogos de hoje, então. Olha, o Vasco joga hoje com o Goiás, 7h30 da noite. Você acompanha no Premier, essa partida em São Januário. E no Mineirão tem Cruzeiro e Avaí, às 8h da noite. Jogo que você acompanha também no Sport TV. André Lofredo já chegou aqui o quê? Me ajudando, né? Esqueci que o Vasco ainda jogava hoje. Bom dia, Janaína. Aí amanhã o Vasco vai ter um jogo a mais, assim como o Flamengo. Veja que o Vasco, com o mesmo número de jogos, né, até agora, conseguiu se firmar do lado da primeira página da classificação. É verdade. Né? Então, assim, é bem interessante. Quem diria, né? Lá agora, atrás. Flamengo e Grêmio, acho que a gente tem muitos pontos a abordar, além do jogo, né? Muito mais do que o jogo. Primeiro que, assim, o Flamengo é um time tão bom, joga tão bem, que vai ser campeão sem jogar. Não, e assim, até quando ele poupa o time inteiro, ele poupou a linha de defesa dele inteira, né? Ontem, o Jorge Jesus fez o que ele não costuma fazer, né? Poupou jogadores. Sim. Titulares mesmo, Arrascaeta, Gabigol e Diego no gol, exato. Ele já tinha que... 3 ele já tinha que tirar mesmo, que estavam suspensos. Ele aproveitou, tirou outras peças, então assim, ele ficou com 3 ele não podia utilizar mesmo, acabou poupando 5 jogadores. Vamos lá. Além dos lances, né, assim, que depois a gente pode analisar. E vamos analisar, né, todos,
Mas veja só, é um futebol tão diferente, num nível tão bom, que o Grêmio, ainda que no segundo tempo jogando 11 contra 10 jogadores e não jogando, no meu entender, talvez não jogando bem, mas não jogando mal, buscando individualidade com o Everton, que em determinados lances partiu para cima, né? O Flamengo foi seguro e em nenhum momento tomou um grande susto. Uma hora que o Renato enche o time de atacante. Exatamente, não tomou nenhum grande susto. Foi lá e, ó, vamos segurar esse 1x0 aqui, que esse 1x0 vai dar uma condição muito boa pra gente. Realmente é um time de um nível superior. E aí a gente viu as duas entrevistas dos técnicos, também muito interessantes. Jorge Jesus sentido e dá para entender, porque são meses já de ataques diretos, assim, claramente, diria que sim, que beiram a xenofobia. É um tá? melindre desnecessário, né? E depois o Renato admitindo, neste momento... Demorou. Que o Flamengo... Demorou, mas ele tem uma certa razão de demorar. Enquanto ele estava na disputa, ele não tem que falar mais um jogo com o time poupado. Exato. Então, assim, achei... Claro que ele ponderou alguns pontos, no que ele até tem razão. O investimento do Flamengo é maior do que o das outras equipes, o que também é um mérito do Flamengo. Mas, enfim, reconheceu no momento adequado. Naquela hora que eles se enfrentavam pela Libertadores, realmente não era hora de falar que o time do Flamengo era melhor do que o Grêmio. O Flamengo mas batendo agora recordes aí, olha, maior fica número bem de vitórias claro na história dos pontos corridos, com 20 clubes, 25. Impressionante, ultrapassou Cruzeiro de 2014, Corinthians de 2015, Palmeiras de 2016, Gabigol também com recordes, a gente vai destrinchando isso para vocês ao longo do Sport TV News, e Fabiola já está lá posicionada para entrar no nosso papo. Fabiola, ontem aqui no Tá Na Área, eu conversava com o Ricardo Gonzalez, que estava aqui comigo, e ele falava, olha, acho que é pela primeira vez nesse campeonato, assim, pelo menos depois da Copa América, eu digo que o Flamengo não é favorito para uma partida, justamente porque a gente tinha conhecido a escalação e viu que Jorge Jesus tinha poupado, né, muitos jogadores, além dos desfalques muito importantes. E não foi isso que a gente viu em campo mais uma vez, né? O time do Flamengo domina o Grêmio. Oi, Jana, oi, Lofredo. Eu acho que... Bom dia, né, para todo mundo. Eu acho que não tem mais o que dizer. Na minha opinião, o Grêmio seria a única equipe do futebol brasileiro que poderia encarar o Flamengo de igual para igual, né? Porque apesar do poderio econômico do Palmeiras, a gente vê um Palmeiras, a gente vai falar mais para frente, mas um Palmeiras muito limitado tecnicamente, para ser comparado com o Flamengo. Não que é um time fraco, mas não dá para comparar com o Flamengo. E realmente, agora, eu acho que não tem o que dizer, né? 4 jogos contra o Grêmio na temporada, 3 vitórias e 1 empate. Eu acho que a superioridade do Flamengo aí é incontestável no futebol brasileiro e espero que siga de exemplo, porque pra gente que ama o futebol é incrível ver o Flamengo brilhando, mas só uma equipe jogando nesse nível de futebol que a gente ama é ruim. A gente gostaria de ver o futebol brasileiro mais forte, um pouquinho mais equilibrado. Mais né? equilibrado. Sim, em cima, né? Não nivelado por baixo. Veja só, Exato, difícil você ter 3, 4 times jogando nesse nível, tá? Eu acho que você pode ter algumas equipes jogando melhor do que elas estão jogando. O Flamengo está em outra prateleira, né? Esse time do Flamengo é um time para ser guardado, tá? Concordo. Tomara até que ele se desenvolva por mais tempo para que a gente realmente possa colocá-lo numa lista, porque é um time que a gente sabe a escalação de cor, tá? Todo mundo sabe, embora seja um campeonato brasileiro por pontos corridos, tenha um ou dois jogadores que entram, participam mais, mas é um time que você sabe o 11 de cabeça, os 11 jogadores de cabeça. Então, assim, é algo marcante realmente no futebol. Eu entendo o que a Fabiola disse, seria melhor, e a gente não vê ninguém jogando num nível médio bom. Não. A gente não vê ninguém jogando num nível médio bom. Então, por isso, a diferença fica maior. Gente, aliás, a rodada foi decepcionante. Acho que só o jogo do Fortaleza teve 3 gols. A vitória do Fortaleza. O resto, assim, é um empatezinho xoxo, ou 1-0, sofrido. 0-0. Isso. Né? E assim, tem mais um detalhe nesse time do Flamengo e na diferença que ele tem em relação às outras equipes, que é assim, ontem nós vimos
trocou as peças, o time já sabe a maneira de jogar. E o Renato fala, né? Já sabe a maneira de jogar. Não tem time reserva no Flamengo. Tem, mas, um time assim, que investe 200 milhões, Renato sempre fala só que não é milhões. verdade, só que isso é um ponto. Porque se você pegar os jogadores que entraram ontem, vários jogadores não estão nesse patamar de grandes estrelas, de jogadores contratados. Não adianta ano que vem ficar falando de VAR, ficar falando que o Flamengo é favorecido, que o campeonato é pro Flamengo, porque o Flamengo vai vir em 2020 fortíssimo, como jogou em 2019. Vai. Então, se você quer brigar com o Flamengo, dirigente do futebol brasileiro, você se prepare para tal. Porque senão depois não dá para ficar reclamando de VAR, né? Eu fico imaginando o Flamengo campeão da Libertadores sábado, aí volta para cá, volta para o Rio, fica só esperando o jogo do Palmeiras, aí faz o quê? Comemora 2 títulos ao mesmo tempo. Vamos falar que, assim, é engraçado, seria muito, tá? Muito, é engraçado, muito incrível, mas não é o mais legal. Não, né? Claro que não. Não é o mais legal. A torcida já vai estar... Se for campeão contra o River, a torcida, bem ou mal, já vai estar toda reunida na cidade. Claro. Então, assim, vai rolar um encontro bacana. Sugiro para muita gente mudança do Rio de Janeiro nesse próximo final de semana. Tá? Conheço muita gente... Porque vai o quê? Se acontecer, que vai melhor virar carnaval. Se mudar. Vai virar carnaval no Rio de Janeiro. É melhor se mudar. Olha só, acho que a gente precisa destrinchar os lances. Vamos falar de Gabigol. Incrível, mais um recorde, deixou... Eu vim para o Brasil... Sou um treinador como eles. Vim trabalhar. Não vim tirar o lugar a ninguém. Não vim ensinar ninguém. Vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. E aquilo que eu quero que percebam é que não é o facto de eu ter vindo ao Brasil que vem tirar o lugar a seja quem for, ou que vem denegrir, ou que vem demonstrar que os treinadores brasileiros têm mais ou menos valor. Não é nada disso. Também queria lembrar para aqueles meus colegas que estão aqui no Brasil que em Portugal já trabalhou um brasileiro que chama-se Colar, um grande treinador da seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além de Scalar, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Palotori, Abel Braga, estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo, e nunca foi esta agressividade verbal constantemente os treinadores do Brasil têm sobre mim, e praticamente aqueles que já estão aposentados, como vocês dizem, já estão em casa com luvas a tremer, não é? Portanto, não entendo, não é? Não entendo estas mentes fechadas. E espero bem que olhem para mim como um colega de profissão deles, independente de ser português, argentino ou brasileiro. Não tem nem o que falar. Não tem nada que acabou. Não tem o que comentar. Não, mas o cara falou isso, Benja, convenhamos, porque em outros momentos ele já tentou colocar panos quentes. Pra ele ter chegado nesse ponto é porque já encheu tanto saco. Ele esperou tanto saco. A hora certa. Exato. Mas é um cara que ele tá sofrendo uma pressão, Pascoal, absurda por parte aí do protecionismo nacional. É ridículo isso daí, ridículo. Você acha que não causa incômodo, Sormani? Sim. Os dois treinadores aí, os líderes do campeonato, vamos colocar assim, talvez aí em termos de trabalho apresentado, Santos e Flamengo, cara. São dois treinadores gringos. Isso mexe com esses caras aí. Isso mexe. É aquele negócio da dança das cadeiras aí. Tinham 20 cadeiras aí para 20 bundas naquela dança. Então, se saía dessa, sentava naquela. Não faltava traseiro dentro desse jogo. Não faltava, cada um tinha o seu assento garantido. Agora, quando chegam dois caras aí mostrando competência, e parabéns pro Quesada. O Quesada tem uma frase interessante. Ele fala, o Jorge Jesus redescobriu o futebol brasileiro.
Porque o Brasil foi descoberto aí pelo Pedro Álvares Cabral, que é um português, ele chegou e redescobriu o futebol brasileiro. E de fato, porque os treinadores brasileiros, claro, têm exceções. O Thiago Nunes é um cara que mostrou uma mentalidade diferente, o Renato Gaúcho é um cara que tem mostrado uma mentalidade de trabalho diferente. Mas a gente, quando vai falar a respeito de treinadores brasileiros, a gente acaba generalizando, mas, claro, vocês coloquem entre parênteses aí algumas exceções. Mas a maioria zela pela defesa. O principal objetivo desses caras é não perder o jogo e não ganhar. O Jorge Jesus é aquele cara que ele tá ganhando de 3 ou 4, ele tem um comportamento até certo ponto sádico à beira do gramado. Porque ele continua mandando o time pra frente. Vai, Rafinha, ataca! Vai, Felipe Luiz, não deixa o cara. Ele continua ganhando de 3 ou 4, pra ele é como se tivesse 0-0. E o futebol brasileiro clama por atitudes como essa. Precisa parar de bundabolismo aqui no nosso futebol. Nosso futebol aqui tá um futebol de frouxo, um futebol retranqueiro, um futebol chato de se ver, graças à mentalidade retrógrada de alguns treinadores. Você não vai falar Alguns nada? treinadores, entenda-se, a maioria. Ponto, acabei. E aí? Pra mim, Benja, pra mim o quê? tem... Você não vai falar nada? Sobre o que ele falou. Deixa ele falar. mas a o que você quer que expressão eu fale? verbal dele é o jeito dele falar. Eu não vou ele aqui. se expressa dessa forma. Eu só não vou aqui falar que todos os treinadores brasileiros são uma porcaria. Não falei Ele não falou. Então, mas eu não estou falando que ele falou. Agora, em que relação ao que o Jorge Jesus falou, eu concordo plenamente com ele, ué. Eu também em nenhum concordo momento com o eu Jorge discordei Jesus, do Jorge Jesus. E acho que embutido nisso já está uma letra também. Não estou feliz aqui, não estou contente. Em dezembro tem a reunião, vou conversar com o pessoal do Flamengo. Eu tive essa Eu acho que está embutido nisso uma letra. E o país não Eu, agrada. como gosto de prestar atenção, não só na verbalização. O país. Não, o que acontece com o país, Sormani, é lógico, essa agressividade... Ele deixou claro. Os treinadores. Ele falou assim, o Filipão foi acarinhado pelos portugueses, assim como eu sou acarinhado pelos brasileiros. Mas os treinadores brasileiros não me tratam bem. Tem inveja. Eu acho que tem letra nisso aí. Eu acho que ele não tá. Ele não gosta de trabalhar no Brasil, no futebol brasileiro. Por conta desse o ambiente é ruim, cara. É ruim. Eu acho que é ruim, é hostil, é injusto, é agressivo. Sub-17, é burro. outro dia, o Sormani falou aqui a semana passada. O treinador da Sub-17 classificou o time para a final. O time foi campeão agora, campeão do mundo Sub-17. Guilherme Taladeia. E ele foi falar, essa vitória é para os treinadores brasileiros. Mas eu discordo. Em nenhum momento ele falou que o ambiente é ruim. Não, Benjamin. Ele falou. Eu não estou dizendo o que ele falou. Não, ele não falou. Eu tô dizendo. Ele não usou essas palavras, mas deixou claro. Não. A gente percebe que ele menciona um ambiente de agressividade, hostilidade, de agressividade verbal. De inveja. Isso deixa o cara indignado. O Jorge Jesus também tem que botar na cabeça dele que quando uma pessoa faz sucesso, o preço disso vem a inveja dos outros, a raiva. Isso não é só o Jesus. Não, mas isso desperta o xenofobismo nas pessoas. Isso é em qualquer profissão. A xenofobia veio só por parte de treinador. O Jorge Jesus, sim, mas é do ambiente, nós estamos falando do ambiente dele. Mas não é o ambiente dele. A única classe... Ambiente de trabalho. A única classe que o critica são dos treinadores. Não. Tem muito jornalista que critica o Jorge Jesus porque ele é gringo. Ué, tem jornalista que critica o Tite, tem jornalista que critica o Mano Menezes, tem jornalista que critica o Renato Gaúcho. Criticar o Tite e o Mano Menezes por conta do trabalho deles é uma coisa. Agora, criticar o Jorge Jesus e o São Paulo porque eles não são brasileiros é outra completamente diferente. O Jorge Jesus faz xenofobia. O ambiente que o Jorge Jesus trabalha é o melhor do mundo. O ambiente do Flamengo, o ambiente do Rio de Janeiro. Ele é idolatrado pela torcida do Flamengo. Ele é aclamado hoje por grande maioria da mídia. Tá bom, isso é verdade. Mas... Ele é cogitado, e eu falei isso há um tempo atrás. Você vai ver, na hora que o Flamengo ganhar aí, o nome dele vai ser um nome forte para assumir a seleção caso o time saia. Ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Agora, onde ele vai, ele é recebido super bem em qualquer lugar do Brasil. Você só não falou um capítulo. Acabei de falar. Os treinadores brasileiros não o tratam Você acha isso confortável para ele? Pode falar, pra ele não muda nada. Muda mesmo. Pra ele não muda nada. Entrevista de algum treinador vem mudar. Então você não está acreditando no que ele falou? Não, vem uma coisinha diferente. Não, ele dá essa resposta, ele está certíssimo. Eu não estou criticando, eu estou elogiando. Senão ele não precisava nem falar. Incomoda. Por isso que ele esperou a hora certa, né? Sim. O Flamengo campeão de vez, que já é. Para responder os caras. Mas a maior reclamação dos técnicos, que é para os treinadores brasileiros falar o seguinte, olha, depois dessa, é melhor ficar quieto. Então, Beija, mas a maior reivindicação dos técnicos brasileiros é a falta de reciprocidade que existe nesse processo, porque eles entendem da seguinte forma. Se eu preciso trabalhar, por exemplo, em Portugal, eu preciso ter uma licença específica. Ele que reclame com a UEFA, então, com a CBF. Aí que tá.
Aí que tá, já vou chegar nesse ponto. Mas a principal reivindicação dos técnicos é essa falta de reciprocidade. O cara vem de fora, vem trabalhar aqui no Brasil, não exige-se nada. Tá certo? Chega aqui e trabalha. Agora, se o treinador brasileiro vai trabalhar na Europa, exige-se que ele tenha um certificado específico para que ele possa comandar um time ali. Então, aí que tá. Esse problema, Flavinho, esse problema não é culpa do Jorge Jesus. Só uma frase. Ele não tem nada a ver com isso. Critique a CBF, então. Quando tem esses cursos de treinadores, eles estão todos reunidos lá, dentro da CBF, eles vão falar assim, CBF, o negócio é o seguinte, tem que mudar isso, vocês têm que brigar lá na UEFA. Já falaram. Ninguém fala, a culpa não é do Jesus. Porque na Argentina pode e no Brasil não pode. A culpa não é do Jorge Jesus. Ele faz o mesmo curso na Argentina, ele pode trabalhar na Europa, no Brasil não. Ele mesmo citou, gente, a quantidade de técnicos brasileiros que já foram trabalhar, recentes, que foram trabalhar em Portugal, na seleção, né? É muito maior do que o número de técnicos portugueses que vieram trabalhar no Brasil. Se alguém teria alguma razão para ficar meio cabreiro com estrangeiros ocuparem o seu espaço, seriam os portugueses. Nós estamos falando de Otto Glória, que ele nem mencionou, que foi técnico da seleção portuguesa em 66. Felipão foi técnico da seleção portuguesa durante dois técnicos brasileiros e por longo tempo. E os portugueses são gratos a esses dois técnicos, que foram os dois técnicos que conseguiram maiores resultados para a seleção portuguesa. Em 66, o Otto Glória foi terceiro colocado e o Felipão foi a semifinal de Copa do Mundo. E perdeu uma Eurocopa em casa para a Grécia. Mas mesmo perdendo, continuou na seleção. Para você ver como os portugueses são gratos. Aí ele mencionou ali, Carlos Alberto. Esses caras que ele mencionou dirigiram times grandes lá. Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva é bicampeão português com o Porto. Com o Porto. Paulo dirigiu o Benfica. Falou do... Marinho Pérez, ele não mencionou, também teve lá. Então, um monte. Então, o que os brasileiros estão reclamando? Porque vem um português aqui e faz o que ele está fazendo, aprendam. Olha como é que se faz. Por isso que eu acho que tem embutido um descontentamento dele, que ele pode refletir isso no momento de ele conversar com o Flamengo para renovar o contrato. O ambiente do futebol brasileiro... Desculpa, isso não é motivo. O ambiente do futebol brasileiro, ele é hostil. Você pode comentar, eu estou dizendo que ele pode refletir esse descontentamento na conversa com o Marcos Braz. Olha, gente, não sei se os treinadores brasileiros me querem... Mas os treinadores brasileiros não tem que querer. Quem tem que querer é o Flamengo e ele querer ficar. Mas todo jogo tem uma raquetada nele. E você ficaria feliz toda a rodada, nas 38 rodadas, toda hora uma raquetada. Se eu ficaria feliz da vida. Os caras me dando raquetada, eu ganhando títulos, eu quebrando recordes, e na hora H eu ia falar assim, olha, que nem ele fez ontem, querido, vocês estão reclamando o quê? Aconteceu isso. Aí, sabe qual foi a cara do treinador brasileiro ontem assistindo a entrevista de Jorge Jesus? Quem tá assistindo fez assim, melhor buscar uma água na cozinha. Eu tô achando agora que o Benja tem razão, entendeu? Porque usar isso como justificativa para romper um contrato ou para não ficar no Flamengo, para não ficar mais, eu acho pouco, sinceramente eu acho pouco. Até porque ele não trabalha com esses caras. Ele tem toda uma comissão dele. Ele ganha desses caras. Ele vai lá e toda hora ganha dos caras. Deles. Exatamente. Dá um prazer. Se eles falam mal de mim, eu vou lá e ganho. Renato, tá falando mal de mim? Vou com o time reserva lá ganhando o Grêmio. Renato falou mal de mim? 5 na Libertadores. Olha aqui. Se ele estivesse trabalhando com brasileiros e sentisse boicote por parte dos brasileiros na comissão técnica dele, aí é outra história. Ele trouxe toda a rapaziada dele. Isso os jogadores também. Os jogadores adoram ele. Os jogadores. Então ele vive o ambiente dele lá. Agora o Ben já começou a falar, eu comecei a raciocinar por esse lado também. O ambiente dele é ótimo. É claro que quando ele vai jogar em um outro lugar, a torcida adversária não hostiliza ele. Ninguém hostiliza ele por ele ser português. Ninguém hostiliza. Quem o trata mal são os treinadores brasileiros e uma parte da mídia brasileira. São dois segmentos que tratam mal o Jorge Jesus. Uma parte da mídia brasileira e os treinadores brasileiros. Ele não precisa de nada, não precisa de nenhum nem de outro. O ambiente de trabalho dele está feito. O que ele precisa ter, ele tem. O que ele precisa, ele tem. Está no maior time do futebol brasileiro no momento, o time de maior torcida. Aonde ele vai, aonde o Flamengo joga, se o Flamengo for jogar escolhe no Oiapoque, no estádio lá no Oiapoque, vai jogar, tem todo lugar que ele vai tem torcedor do Flamengo, e outro torcedor do Flamengo gritou o jogo inteiro, apoiou o time, enfim, é uma delícia pro cara. Ele mesmo falou outro dia, eu sou de um país que tem o quê, 10 milhões de habitantes, Portugal? A torcida do Flamengo é 40. Isso pra mim é uma coisa impressionante. Pascoal, nas devidas proporções, mas não tem nada melhor do que você ser espizinhado por outros e depois você mostrar resultado e ver a cara de bunda dos outros. Nas devidas proporções,
quando esse programa começou, eu cansei de ouvir muitos coleguinhas nossos de produção falando que o programa era porcaria, né? Tinha uma aí que falou que não ia durar muito. Aí, 6 anos, cara. Quer coisa melhor? É a mesma coisa de Jorge Jesus. E 6 anos, primeiro lugar de audiência. É a mesma coisa. Os caras estão falando. Ontem, se eu fosse treinador brasileiro, ontem eu teria ficado com vergonha. Eu também. Eu teria ficado com vergonha. Eu teria pego meu telefone. Minha categoria. Eu teria pego o telefone, ligado pra ele e falar: Jesus, tudo bem? É o fulano. Vou te falar, desculpa aí, parceiro, você tá coberto de razão. Não fala. Porque contra argumentos, não você não tem o que falar. Você criticar o cara no atacado e pedir desculpa no... Não tem problema. Não, é um primeiro passo. Não tem problema nenhum. É um primeiro passo. Por isso que ele quer dizer, é um primeiro passo. Gente, e depois, no seguinte, você começa a falar. Gente, ele foi numa entrevista coletiva, depois de ganhar... Ele foi numa entrevista coletiva, Pascoalzito, depois de ganhar do Grêmio com o time reserva. Que o Brasil, ele é inteligente, paca, pô. O Brasil inteiro estava vendo o cara, ele esperou a hora certa de dar a resposta. E enumerou, falou, gente, Filipão foi técnico da seleção Portugal, ninguém reclamou. Nesse ponto você tem razão. Ele aguardou, engoliu seco, ficou ali engolindo seco, né? Ficou, como diz o mano, engolindo o sapo, e ali engoliu, chegou mais e falou, peraí, agora chegou a minha hora de falar. Agora pode ser campeão, voltando da Libertadores, pode ser campeão, nem jogando no próximo fim de semana. Não precisa nem ser campeão. Não precisa nem ser campeão. Ele mudou a mentalidade, ele e o São Paulo também, mas principalmente ele, pelos resultados, mudou a mentalidade do futebol brasileiro.